Olá, sejam bem-vindos aos Diários de Psicologia. Ler vários livros ao mesmo tempo ajuda a dominar um assunto ou confunde mais? Recentemente, eu publiquei um comentário no Facebook, no meu Facebook pessoal, dizendo, enumerando os livros que eu estava lendo. Eu fiz isso não por querer chamar atenção ou por parecer que sou muito inteligente, nada disso. É porque eu realmente estava muito empolgada, eu queria compartilhar a minha decisão de ler vários livros ao mesmo tempo, porque fazia tempo que eu não me dedicava à leitura como eu tenho me dedicado nos últimos tempos. E mesmo assim, engraçado, né? Porque antes eu tinha mais tempo e não conseguia me dedicar como eu estou me dedicando agora à leitura. Enfim, aí eu fiz essa publicação e passado um tempo, passado alguns meses, eu comecei a reavaliar minha decisão. Porque eu percebia que aquilo ali estava fazendo com que eu não chegasse ao fim, concluísse a leitura de alguns livros. Eu acabava priorizando algumas leituras e deixando outras de lado. Eu publico semanalmente um texto no Substack. E agora eu tenho gravado vídeos no YouTube. Isso me trouxe uma perspectiva, uma noção, ou melhor, uma crença de que se eu lesse vários livros ao mesmo tempo, eu poderia gravar vários vídeos falando de coisas diferentes. Só que quando eu chegava aqui, eu me sentia assim, um pouco perdida. Não porque o que eu tivesse lido fosse difícil, ou porque o que eu tivesse lido fosse em vão, mas eu não me aprofundava naquele assunto. Porque se eu estou falando de um tema agora, daqui a pouco eu estou falando de outro completamente diferente, eu não me aprofundo naquilo que eu quero falar. Eu senti que precisava ir mais a fundo naquilo ali que eu estava lendo. Então, às vezes eu não concluía a obra, às vezes eu percebi que aquilo não tinha também tão relação com o que eu estava mais interessada em pesquisar. Ou às vezes o livro não tinha realmente nada a ver comigo e ficava de lado. E tinha a questão do tempo, porque ler vários livros ao mesmo tempo, hoje em dia, como é que você consegue administrar isso? Você sempre vai ter a sensação de insatisfação. E eu ficava assim, sempre com aquela frustração de não chegar ao final do livro. Muitos livros, eu sei que eu quero concluir, eu vou voltar à leitura, mas eu não quero. Eu sinto que eu não tenho que fazer isso, nem quero fazer mais isso, porque eu não consigo aprofundar e eu acabo deixando o livro por terminar. Algumas pessoas dizem que ler vários livros ao mesmo tempo pode causar uma confusão, uma grande confusão de ideias. Por exemplo, quando eu leio sobre a expressão visão pessoal, é parecido com visualização criativa, porque traz a mesma questão prática, traz a mesma, como que eu vou falar, a mesma ação. Visualizar algo, visualizar o futuro distante, o futuro mais próximo, você visualizar a sua vida em diferentes áreas. Esse conceito, ele foi abordado em livros como O Segredo. Quem fala, por exemplo, disso também é o Paulo Coelho, quando diz que o universo conspira a seu favor, né? Quando a gente deseja, visualiza o que nós realmente queremos. Então, quando a gente deseja muito fortemente aquilo. E essa noção, essa expressão, aliás, ganha um outro sentido no livro Um Ano em 12 Semanas. Porque ali existe um embasamento científico que é inspirado na psicologia cognitiva, na neuropsicologia, é completamente diferente. Então, se eu misturo esses dois conceitos ou expressões, eu posso causar uma grande confusão, não só a mim, como a quem está me assistindo, porque eu vou passar ali uma ideia errada, digamos assim, ou meio distorcida do que significa a visão pessoal. Se eu quero falar da visão pessoal, quando se trata de algo mais pragmático, mais objetivo, é completamente diferente da abordagem
mais mística, supersticiosa, da visualização, da visão pessoal abordada nessas outras obras, como eu mencionei, Paulo Coelho, ou O Segredo e outros. Outra razão para a questão de ler vários livros ao mesmo tempo ser um tanto quanto limitada é que é difícil aplicar o que se aprende. Porque tem livros que eu simplesmente tenho que aplicar aquilo que eu estou lendo para poder falar sobre aquilo, para poder vir aqui e falar sobre isso. Senão aquilo tudo fica um pouco assim, pairando na minha mente por um tempo e depois vai embora. Eu, particularmente, gosto de aprender e realmente aprofundar. Se eu começo a ler sobre isso e depois eu deixo de lado a leitura, aquilo depois não tem muita aplicabilidade prática. Eu não consigo entender, conectar isso com a minha vida. Eu leio muito sobre produtividade, organização pessoal, rotina. Eu efetivamente coloco em prática aquilo que eu leio para ver se aquilo vai funcionar para mim e para ver se eu entendi realmente de fato o que eu li. Quando eu leio muito superficialmente, quando eu começo a ler e não concluo a leitura, eu fico com aquilo ali inacabado também. Eu não consigo saber se de fato aquilo que a autora ou o autor diz se aplica à minha vida, quais foram os efeitos e os resultados de ter seguido aquela proposta da autora ou do autor. Por exemplo, um livro que é cheio de exercícios, muito pragmático, é o livro da Julia Cameron, O Caminho do Artista. Comecei a ler aquele livro, comecei realmente a aplicar o que ela fala, tem até um diário aqui, mas eu não levei adiante, porque ela propõe que se faça uma série de exercícios. Eu acho que talvez aquilo ali me deixou um pouco travada. Porque ao mesmo tempo que é muito prazeroso fazer, aquilo me fazia parar o tempo todo. Não, eu tenho que fazer esse exercício. Não, eu tenho que fazer mais esse aqui. Aí eu ficava pensando, e minhas outras leituras, como é que vai ficar? Então eu não desisti do livro, né? Ainda faltam algumas páginas, mas ficou lá estacionado. Não concluí. Afinal de contas, será que ela vai falar algo mais? Ou será que ela já falou tudo que ela tinha que falar no início do livro? Quando ela fala de morning pages, enfim, são outras questões, outros assuntos que inclusive tem vídeo aqui no canal falando a respeito disso. E a outra questão, mas que está muito relacionada com o que eu disse anteriormente, sobre deixar a obra inacabada e não ter aquele sentimento de realização, ou seja, eu não consigo concluir o que eu comecei a ler, essa sensação de acúmulo. Parece que estou acumulando um monte de coisa que, afinal de contas, eu não consigo concluir. Eu me sinto uma grande procrastinadora, porque eu não concluo tudo o que eu comecei a ler. Mas eu vou dizer que existem algumas vantagens de se ler vários livros ao mesmo tempo. Mas eu não diria esses vários aí, vírgula, porque eu não acho que sejam vários, alguma quantidade do tipo 6 livros, 10 livros, 8 livros, nada disso. Eu prefiro ler 2 livros no mesmo período de tempo. Mas, ainda assim, eu chego à conclusão de que a melhor das hipóteses é ler um livro todo, dissecar esse livro todo, praticar o que é dito ali, escrever, como eu gosto de escrever, refletir escrevendo, gravando vídeos, e assim eu posso falar daquele assunto com mais segurança e mais propriedade. Agora eu reduzi muito, eu estava com um número muito grande de livros que eu estava lendo ao mesmo tempo, era ali em torno de 6. Atualmente estou lendo só 2 livros, porque na verdade uma leitura eu já estou quase ali concluindo, e o outro eu comecei a ler agora, que é 1 ano e 12 semanas, então eu vou focar em ler só sobre esse livro, vou aplicar o que o autor está dizendo, vou trazer para cá material sobre isso, e depois eu já tenho o 3º livro em mente, mas ele está aqui paradinho, quietinho, e depois que eu terminar esse, eu vou para o próximo. Eu vou fazer essa experiência e vou me aprofundar bastante em cada assunto. Vamos ver qual vai ser o resultado. Mas eu diria que ler mais de um livro ao mesmo tempo pode ser benéfico, se você consegue administrar a questão do tempo. Mas qual a vantagem, afinal de contas, de ler vários livros ao mesmo tempo? Existe a questão dos estímulos.
variedade de estímulos, né? Porque quando comecei a ler vários livros ao mesmo tempo, eu me sentia bastante motivada, muito motivada. Quando você tem um raciocínio ágil, isso é muito bom. Mas eu diria que ler mais de um livro ao mesmo tempo talvez seja mais interessante ou mais útil e produtivo quando você está falando de um mesmo assunto. Vamos supor que eu esteja lendo a respeito de escrita criativa. Eu acho que ler ali 3 artigos ou um livro que fale desse assunto pode ser útil quando isso ajuda a gente a fazer uma conexão entre conceitos, mas quando relacionado a um mesmo assunto. Outra vantagem de se ler mais de um livro ao mesmo tempo, e aqui eu não vou mais falar ler vários, porque não acho que ler vários livros ao mesmo tempo seja uma boa ideia, nem seja produtivo, mas ler mais de um livro ali no máximo, como eu falei, até 3 livros que tratam do mesmo assunto, podem gerar conexões criativas, você pode ter insights, vir com ideias interessantes e aquilo ali pode realmente resultar em algo novo. Especialmente quando você escreve, quando você grava um vídeo falando desse assunto. Melhor ainda, quando você tem com quem conversar e debater sobre o que você leu. E também pode ser que tire um pouco do peso da obrigação de ter que ler o mesmo livro. Você fica assim, olha, hoje eu tô afim, tô interessada em ler esse livro aqui. Essa leitura aqui é mais leve, essa aqui já é mais densa. Pode ser que isso deixe você um pouco assim, mais leve, sem tanta pressão para ter que ler um mesmo livro e acabar aquele livro imediatamente. Mas eu acho que para quem consegue ler com frequência, isso não chega a ser um problema. O que você acha disso? Você costuma ler vários livros ao mesmo tempo? Ou você está parecendo comigo que chegou à conclusão de que o melhor mesmo é ler um livro por vez, ou no máximo 3 livros? Eu tenho a possibilidade de ler com calma, degustar aquela leitura, pensar, refletir sobre ela. Eu gosto muito de marcar texto e eu percebo que ali sim eu consigo aprofundar mais e praticar aquilo que eu leio. E você, gosta de ler vários livros ao mesmo tempo? Me fala aqui da sua experiência, se você acha isso uma completa loucura, qual a sua opinião? Deixa o seu like no vídeo, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. Um grande abraço, um beijo, tchau!